Criação de galinha caipira poedeira. Quer saber mais sobre isso? Era sobre isso que você estava procurando? Vamos fazer essas galinhas suas botar ovo, vamos entender como é a criação. Vamos para a vinheta. Abraço, aqui é o Sandro Ribeiro, proprietário do sítio Sancaipe. Um grande abraço para você, espero que sua criação esteja bem, espero que você esteja muito bem nesse ano novo aí, que está aí prometendo muito pra gente. Para você que quer fazer uma criação de galinha poedeira, a gente vai falar sobre isso hoje, mas para você que ainda está começando, está tendo alguns problemas na fase inicial, aí tem um link na descrição de um mini curso grátis que eu preparei para vocês aí, você vai fazer totalmente grátis aí e entender como passar pela fase inicial, uma fase tão complicada aí, sem nenhum problema. Então vai aí, link na descrição, faz um cadastro, depois você vai receber no seu e-mail o acesso. Nós temos aulas já disponíveis, só falta 2 aulinhas para colocar lá. Espera aí um pouquinho que a gente vai colocar ela lá para você. Faz esse mini curso aí que você vai passar pela fase inicial aí sem nenhum problema. Falando de galinha poedeira, hoje a gente vai começar pela raça. Primeira dica que eu vou te dar agora, você que busca uma criação de galinha poedeira, primeira coisa que a gente vai falar hoje é sobre genética, sobre a escolha da raça. Você que vai fazer uma criação comercial, uma das coisas que você precisa é de produção. E o que vai lhe dar produção é a genética, é a raça que você escolhe da sua galinha. Toda galinha bota ovo, mas a produção das galinhas não são iguais. Tem galinhas que têm produções menores, tem galinhas que têm produções maiores, tem galinhas que têm produção mediana. O que você precisa ter uma galinha que tem uma produção comercial. Uma produção comercial é cerca de 300 ovos ou mais no ciclo. 280 você consegue aí sobreviver bem, 300 até 350 ovos no ciclo. E isso é que vai dar para você uma garantia de produção boa e uma garantia de comercialização boa. Essas galinhas são galinhas especializadas, normalmente são galinhas da linha Brown, a Isa Brown, a Embrapa 51, a Highlights, a Highsex, a GLK, né, da Avifran. Então essas são galinhas que têm uma produção maior para a criação caipira, né, criação de sistema caipira. Quando você passa para galinhas brancas, que vão ter ovos brancos, não existe uma raça assim tão bem adaptada ao sistema caipira, né? Fala um pouco da Leghorn, que é uma raça pura, mas galinhas de raça pura, ela não tem uma boa produção e ela tem um problema no momento do ciclo aí, de troca de ciclo em relação à troca de pena. Normalmente galinhas de raça pura tem uma troca de pena mais longa. E quem trabalha com produção não tem troca de pena. No momento da troca de pena é o momento de descarte. A gente vai falar sobre isso, se eu não me engano é o último item que a gente vai falar, é descarte. Então escolha uma raça produtiva, não invente. Esqueça a raça de dupla aptidão, certo? Vão falar muito isso para você, a raça de dupla aptidão vai servir para poedeira, pode botar ovo, pode botar carne. É outra coisa que você tem que esquecer. Quer galinha poedeira? Galinha poedeira, acabou, abate, esqueça abate. Galinha poedeira vai lhe dar produção com ovos, ponto. Não adianta querer inventar que eu vou ter poedeira, que eu vou ter raça pura, que eu vou ter capoeira, que eu vou ter e vou trabalhar com ovo comercial. Não, né? Trabalhar com ovo comercial você precisa de uma ave especializada e as que eu indico para você é as da linha Brown, principalmente a Embrapa 51, que é um produto nacional, que é um produto desenvolvido na Embrapa. Procura primeiro a Embrapa da sua região. Pergunta a ela quais são os distribuidores aí de Embrapa 51 na sua região. Depois você dá uma ligada para esse camarada aí e tenta fazer aí um network com ele. Qualquer coisa entra no nosso canal aí do Telegram, que lá também tem um grupo. E nesse grupo tem várias pessoas que já comercializaram, já compraram Embrapa 51. Possa ser que seja perto da sua região, possa ser que lhe ajude. Segunda dica que eu quero dar para você é cuidado com a estrutura. A forma que você vai construir seu galinheiro, o local que você vai construir seu galinheiro. Não adianta abarrotar a galinha dentro. Construa um galinheiro para sua capacidade e, se possível, mais folgado um pouquinho.
é sempre melhor você ter um ambiente saudável, principalmente em criação caipira, que você tem aí frio, você tem calor, você tem chuva, você tem sol, você tem vento, porque seu galpão é mais aberto, não tem aquele controle aí do sistema industrial, então isso ele prejudica um pouco em relação ao comportamento das aves. Então escolhe bem um local que não tenha sido charco, um local um pouco distante aí de rio, distante de lagoa, distante de encosta, porque pode rolar uma pedra, pode ter algum problema a mais lá, isso pode lhe causar alguns problemas. Então resolve isso primeiro, escolhe um bom local distante de cidade, não precisa ser distâncias longas, intermináveis, mas distante, para que não gere barulho, para que não gere odor, para que não gere algum tipo de transtorno aí para quem está perto, e aí começa a reclamação, aí vai alguém querer tirar você desse seu local. Então toma cuidado com isso. E em relação ao galinheiro, poedeira sempre nascente poente, de preferência aí a entrada do seu galpão do lado do nascente, de preferência os piquetes para as laterais, né? Você tem aberturas laterais para seu piquete, ao invés de você abrir a frente ou abrir o fundo para acesso ao piquete. Isso vai depender da sua geografia, de como é seu terreno aí, mas dê preferência sempre de abrir como a gente está aqui, ó. Aqui é a lateral do meu galpão e pro lado de cá é o piquete. Então, aí o ideal, claro que meu galpão não é padrão para poedeira, então eu só estou dando um exemplo aqui para poder em relação a piquete e em relação à lateral. Então você abrir nas laterais é bom. Se você tiver uma área maior, você pode fazer seu galpão no meio, abrir a lateral por um mês, elas consomem ali o ciscam e faz tudo que tem que fazer no piquete de um lado de um mês, no outro mês já é para o outro, para você estar sempre se recuperando, a não ser que você tenha um piquete um pouco mais longo, que você possa fazer divisões aí, ou até nas laterais mesmo você pode fazer divisão. Toma cuidado com o beiral, que é o local assim que você tem que afastar um pouco da parede para poder, ou da parede lateral do galpão, para no momento de chuva não jogar água para dentro, para você não ter esse problema. Toma cuidado com o piso, normalmente sempre acimentado, não tenta fazer de outra forma, principalmente se é poedeira. Utilizar a cama de frango, utilizar comedouros e bebedouros adequados, principalmente para sistema caipira. Eu não gosto muito de naipe, eu não gosto muito das coisas automáticas. Nesse sentido de água e de comedouro, eu prefiro tá ali sempre na mão, porque eu tô olhando o comedouro, tô olhando se tá sujo, tô olhando o bebedouro, eu tô vendo se tá sujo, tô lavando, tô tirando, porque sistema caipira é diferente de sistema industrial. Outra dica que a gente vê muito galpões aí fechados, o sistema automático, então caipira tem vento, tem poeira, tem água que às vezes não é bem tratada, então entope aquilo ali ou fica armazenando algum tipo de fungo ou bactéria ali que pode lhe causar problema. Eu pessoalmente não gosto dos automáticos, mas se for sua preferência também não tem problema. Você vai ter um pouco mais de trabalho para tratar a água, ter um pouco mais de trabalho para lavar diariamente isso, mas nada que uma boa vontade aí para estar trabalhando que se resolva isso. O item 3 é importante a gente falar sobre produção. A galinha trabalha por ciclos, então dependendo da raça que você escolher, as raças híbridas especializadas são melhores porque tem um ciclo aí de 80 a 90 semanas, começa mais ou menos com 20 e termina com 80 semanas, é mais controlada. Quando você trabalha com outro tipo de raça, você vai ter aí um descontrole, tem raça que tem um ciclo diferente e tem troca de pena diferente, então isso vai lhe atrapalhar. A partir do momento que você escolhe aves híbridas, normalmente as aves híbridas aí prometem entre 18 e 20 semanas o início da produção. Então essas 18 a 20 semanas começa lá do dia de pintinho. Começou do dia de pintinho, você vai contando por semana. Começou a 18ª semana, você já tem aí uma previsão de que alguns ovos já vão começar a aparecer. Eu lhe indico com mais certeza a 20ª semana. Com 20ª semana até a 22ª você vai estar aí com 20, 30% de produção, às vezes ovos pequenos demais, às vezes ovos de casca mole, é normal no processo, nem todas as galinhas vão começar a botar, mas 20 a 30% aí com a 20ª semana, se você fez tudo bem direitinho, elas já vão começar a pôr. Se você está aí com 25ª, com 30ª semana e sua ave não começou a botar, tem algum problema, talvez seja a hora de você fazer uma avaliação, vender todo o seu lote para abate e começar um lote novo. Principalmente se você estiver trabalhando com uma ave especializada. Se você está trabalhando com a Embrapa 51, com a Isabral, você está aí na 30ª semana, não caiu nenhum ovo, tem alguma coisa errada e muito provavelmente, mesmo que você continue criando, você vai ter prejuízo. Está na hora de você
descartar essas aves aí e começar uma produção nova, descobrir o que foi que você fez errado durante todo o processo para poder recomeçar. Quando eu digo uma coisa que você fez errada, vai ter gente que vai se ofender, não sei o que, pelo amor de Deus, eu não fiz nada errado, porque eu sei fazer tudo. Então tome cuidado, tenha calma, às vezes foi uma doençazinha, uma coccidiose ali que passou durante uma semana na fase inicial, que deu problema de formação no sistema reprodutivo e aí está te atrapalhando agora. Pode ter sido alguma nutrição na fase de cria e recria, então a criação de poedeira precisa ser bem muito controladinha para poder tudo dar certo. Então toma cuidado com isso, e o ciclo normalmente termina lá com 80 ou 90 semanas. Normalmente as galinhas como Isa Brown, como Loma, como Highsex, elas prometem começar com 18 e terminar com 90. A Embrapa 51 promete começar com 20 e terminar com 80, que eu acho que é o mais regular que você deve se programar. Começar com 20 semanas e terminar com 80 semanas. Ela vai começar a subir a produção com 20 semanas, vai chegar ali na 32ª semana mais ou menos com 70%, e a partir daí ela vai subir aí no máximo estourando 80, 82, 85% é o que você estima aí durante um bom período aí, pelo menos até a semana 55, semana 55 aí é mais ideal. Você tem uma variação aí entre 70 e 85% de produção, e depois a produção começa a cair de novo até a semana 80. Então esse é o ciclo, certo? Quando chega a semana 80, você vai cair drasticamente aí para 20%, então não é interessante. Você precisa se programar antes das 80 semanas de comprar um novo lote, já procurar gente para adquirir essas aves, esse lote que você tem, para poder descartar. E o momento que você está descartando é o momento que as outras aves já estão subindo e começando a produção nova. Então é assim que se programa. Não tenta fazer muda forçada, não tenta fazer troca de pena. Quanto tempo demora a troca de pena? Não vai nessa, porque produção de ovo com troca de pena você vai perder. Então 80 semanas é o tempo de você estar descartando ela e o novo lote já está subindo. Outra dica importante, fase inicial. Eu bato muito na fase inicial, tanto que eu tenho um mini curso grátis para ensinar você a passar pela fase inicial. Tá um link aí na descrição, você se cadastra e pode fazer esse mini curso. A fase inicial é a mais importante de qualquer criação. Se você tiver um problema na fase inicial, muito provavelmente suas aves não vão te dar uma boa produção. Pode te dar por um período, quando no outro período não vai te dar, você vai ter prejuízo. Então, cuidado com as instalações, cuidado com a água, fundamental. Cuidado com a nutrição no momento e no tempo certo, fórmulas corretas para você ter uma ave bem nutrida, uma ave que saia da fase inicial aí, que eu indico 42 dias para a criação de poedeira, que saia dessa fase aí com 800 gramas, com perto de 1 quilo cada uma de unidade, para poder você ter uma boa cria e recria. A fase inicial é uma fase importante de formação de órgãos. É nessa fase que você tem fórmulas aí com 30, 32% de nível de soja para elevar a proteína da sua ração. Você precisa de um núcleo adequado. É isso, a soja e esse núcleo, que vai ajudar a formação de órgãos, principalmente sistema circulatório, importantíssimo para a galinha poedeira, sistema digestivo, importantíssimo para a galinha poedeira, e fundamental, que é o sistema reprodutivo. Sem a produção de ovos diários, você não consegue aí ter uma produção que lhe ajude a gerar grana. Então toma cuidado com a fase inicial, faz um mini curso que vai te ajudar muito. A quinta dica é sobre dinheiro. Será que dá para ganhar dinheiro com a criação de galinha caipira, para ovos caipira? E a dica que eu lhe dou é: dá, mas você precisa tratar sua criação como um negócio. Não dá para ser de qualquer jeito, não dá para deixar na mão de alguém que não tenha conhecimento, para você ir lá de vez em quando para ver se dá certo, se não dá certo. Não dá para vacilar Não dá para vacilar com o manejo de distribuição de ração. Quantas vezes você distribui ração? Eu aconselho pelo menos umas 4 vezes durante o dia. Você não pode vacilar com essas coisinhas que vão lhe atrapalhar.
Uma ave mal nutrida, uma ave que você tem um manejo errado, uma ave que você não lava os bebedouros, não limpa os comedouros, não mexe na cama de frango, que tem sol lá dentro, que tem ninhos muito apertados, que tem pouco ninho para a quantidade de galinha, isso vai lhe atrapalhar demais. Então toma cuidado com isso para que tudo dê certo. A sexta dica são as fases de criação. Você precisa aí entender aí todo o processo de criação do início até o final. Então você tem a fase pré-inicial, que a gente costuma dar um nível de soja aí 32, 35% aí das suas galinhas. Depois você tem a fase inicial, que você reduz um pouco. Então, fase pré-inicial inicial dura aí normalmente os 42 dias. Pré-inicial a gente deixa a primeira semana, os primeiros 12 dias, para quem tem menos experiência, uns 12 dias. Para quem tem mais experiência, uns 7 dias. Nutre bem ali, protege bem, normalmente essa fase em confinamento. Depois você tem a fase de cria e recria, que é a partir dos 42 dias aí até a começar a botar, né, com 20ª semana, que pode ser 18 semanas também. E aí você tem todo um processo de fortalecimento de corpo, de criação, de crescimento de carcaça, criação de corpo aí para a galinha aguentar a fase de produção. Depois você vem a pré-postura 1, que é aí para que começa com 18, para que começa com 20. Normalmente aí você muda a ração, você coloca uma ração de um núcleo de postura e começa com os níveis de cálcio aí, pelo menos uns 2 a 5% aí de formulação aí de sua fonte de cálcio. Pré-postura 2 já subiu aí sua produção aí para mais de 50% aí, você eleva um pouco mais aí até uns 7% aí de fonte de cálcio. E depois postura plena aí 32, 35 semanas aí postura plena para você ter aí 8, 9% aí, dependendo do núcleo que você estiver usando de fonte de cálcio. Depois você começa aí a fase de descarte, né? Que é o finalzinho da postura ali que você está preparando aí para descartar essas galinhas, enquanto o outro lote que a gente falou aí no item anterior está subindo aí para assumir o novo ciclo aí de produção de ovos. E a sétima dica é exatamente sobre descarte. Como você já conhece, a gente já falou do período aí de 80 semanas, 6 meses antes é minha indicação. 6 meses antes de formar 80 semanas, você está aí com seu calendáriozinho todo anotadinho. 6 meses antes você começa em um outro galpão, subir um novo lote aí de criação de pintinhos, para que em 4, 5 meses você já tenha começado aí, chegando perto da 20ª semana, para quando você estiver chegando com 80 semanas desse lote, você já está chegando com a 20ª semana do próximo lote, para você poder fazer o descarte e a troca, né? Nesses mesmos 6 meses antes, você já está aí rodando os comércios, você já está rodando abatedouros, você já está rodando locais aí de venda, para você descartar suas aves, de preferência todas num único lote. Se você for ficar guardando para estar vendendo de uma a uma, muito provavelmente você vai ter prejuízo. É muito mais fácil, entre aspas, você conseguir alguém, uma granja, um abatedouro que recolha todas as suas aves, suas 100, 200, 1000 aves, 2.000, 10.000 aves você tenha, recolha todas, lhe pague logo de uma vez, mas você já tem um acordo com ele para poder, no período, você não tá com 2 lotes aí, um lote quase sem produção e um lote subindo, isso vai lhe atrapalhar. Então 6 meses antes você começa seu novo lote e 6 meses antes você já começa a negociar, ver quem é que vai adquirir aí sua produção aí velha, suas galinhas aí que já estão beirando aí 2 anos de idade. Então essa foi a minha dica para você que vai começar uma criação de poedeira. Não esquece, na descrição desse vídeo aí tem vários links aí, lista VIP, mini curso grátis, canal no Telegram, grupo do Telegram, que vai te ajudar aí. Tem outros links também, dá uma vasculhada aí, visita nosso site sancap.com, que tem muita novidade lá, ok? Um grande abraço. Pera, que ainda não acabou. Deixa um comentário aí embaixo do que você achou do nosso vídeo. Aproveita, se inscreve no mini curso grátis e entra na lista VIP. Os 2 links estão na descrição. Tem mais 2 links para você se inscrever para as lives de quarta-feira, você ser sempre avisado. E você se inscrever também no Clube dos Produtores, na lista de espera do Clube dos Produtores para o próximo lançamento. Beleza? Assiste sempre nossos vídeos até o final e faz um comentário. Curte o vídeo e se inscreve. Um abraço.